Fala, meu amiguinho, fala, minha amiguinha, vamos para cima deles. A gente está falando agora sobre legislação previdenciária, sobre as técnicas de interpretação, sobre vigência, sobre integração, sobre hierarquia das normas previdenciárias, mas a gente vai conversar também sobre as fontes, de onde vem, de onde emana, de onde surge a legislação previdenciária. A gente vai trocar toda essa ideia, mas é importante que você fique atento e guarde no coração. Larga o Instagram. Fechou? Vamos lá. Ó, legislação previdenciária. Vamos dar uma resumidona. A legislação previdenciária, ela compreende o seguinte, ó, os artigos 194 até o 201 da Constituição Federal, é tudo norma previdenciária. Se a gente pensar em legislação da Seguridade Social, a gente vai até o artigo 204. Tranquilo? Beleza? Então, entende que na Constituição a gente tem a base para a existência de um direito, de um ramo de direito chamado direito previdenciário. Ô Vini, tem lei ordinária, lei complementar, tem lei infraconstitucional que fala sobre direito previdenciário? Claro que tem. A gente tem a Lei 8212 e a Lei 8213. Você que está iniciando os estudos, está aqui no iniciozinho do módulo, é interessante que você tenha a lei em mãos. Vai lá no site do Planalto, coloca lá 8212, 8213. Pega a última versão de cada uma dessas duas regras e deixa aí na tua cabeceira, deixa aí no teu escritório, na tua cama, no lugar que você tiver disponível para estudar. Fechou? Lei 8212 fala do financiamento, fala do custeio da Seguridade Social, e a Lei 8213, ela acaba falando dos benefícios do regime geral de previdência. Então aqui, financiamento, custeio, aqui, benefícios. Aqui a base constitucional. E a gente tem uma norma infralegal, que são os chamados decretos. E o decreto vem para explicar o conteúdo das regras superiores, para dar fiel execução às normas de hierarquia superior. Ele estabelece como colocar na prática aquilo que realmente é estabelecido nas normas de hierarquia superior. Anota aí no teu material. É o decreto de número 3048. Dica minha. Agora é importante. Ah, Vinícius, vou imprimir o decreto 3048 e vou botar na cabeceira da minha cama. Só se tu for louco. Esse negócio aqui é tão grande, mas tão grande, que o computador trava na hora que você vai baixar. Então esquece baixar, imprimir, decreto. Parece que tu está baixando a apostila do concorrente. Para com isso, não faça isso. Tu não vai passar na prova assim não, cara. Tu não passa na prova assim. Tu tem que ter um estudo objetivo, direcionado, com aquilo que cai. Não é ficar sendo pós-graduado ali. Não quero que você seja pós-graduado em legislação previdenciária. Quero que você passe na prova. Beleza? Então, ó, identifica aqui. Decreto de número 3048. É o clássico regulamento da Previdência Social. Ele diz como dar fiel execução à lei de custeio, como dar fiel execução à lei de benefícios. Traduzindo, essa é a legislação previdenciária. Ô Vini, tem a lei da assistência social? Tem a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Eu poderia colocar aqui, mas eu não poderia escrever legislação previdenciária. Eu deveria escrever legislação da Seguridade Social. Ou deveria escrever legislação previdenciária e assistencial. Tranquilo? Beleza? Aí vamos lá. Olha só. Isso, inclusive, caiu no último concurso do INSS. Essa discussãozinha que a gente vai ter aqui agora. Caiu na última prova do INSS. Compete privativamente à União, olha só, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Beleza? Beleza. Quem é que tem que legislar sobre Seguridade Social? A competência para legislar sobre Seguridade Social é uma competência privativa, da União. Tranquilo? Então, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. O Estado e o município. O Estado, por exemplo, município não, Estado, poderia legislar sobre a Seguridade Social? Até poderia. Inicialmente, quem tem que legislar é a União. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
você tem que entender que uma lei complementar, ela pode autorizar os estados a efetivamente legislarem sobre questões específicas, que acontecem nos estados, mas que não acontecem onde? Na esfera da União. Deu para visualizar? Então, olha só. Quem tem que legislar genericamente sobre Seguridade Social, quem tem que efetivamente falar sobre a Seguridade Social, quem tem que falar é a União. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente pode ter a figura de forma direta, de forma específica, de os estados, se houver uma autorização de lei complementar, a legislação sobre uma questão específica. Então, dá aquele print maneiro, dá aquele print específico, interessante, posta lá, vai lá, dá aquele print, vai lá, vamos lá. Então, vamos seguir aqui, vamos trocar uma ideia. Bora falar de autonomia. Tá lá no teu edital, sem você perceber, a gente está de uma forma leve, de uma forma até tranquila, passando ponto a ponto aí do teu edital. E tu, caramba, será isso? Aquilo parecia ser tão difícil? Não é não, cara. Direito previdenciário é uma matéria gostosa. Só que ele ainda não começou. Isso daqui é o aspecto constitucional, aspecto histórico, é a parte pesada da legislação previdenciária. Ele fica gostoso quando a gente começa a falar sobre benefícios, quando a gente começa a falar sobre segurados, quando a gente começa a falar sobre financiamento, dinheiro. E aí eu tenho certeza que você vai falar, a melhor matéria que existe é a legislação previdenciária. E a gente está esquentando, vamos esquentando, vamos esquentando. Vamos lá, olha só. Autonomia, gente, autonomia. A legislação previdenciária, ela é para ser considerada um ramo autônomo do direito. Ele não é um puxadinho do direito do trabalho, como alguns diziam. Ah, o direito previdenciário é um sub-ramo do direito do trabalho. Esquece isso. Tá maluco? Tá doido? O direito previdenciário, ele é feroz, vai cair na OAB agora. Tá caindo na OAB, está sendo cobrado na Ordem dos Advogados do Brasil, legislação previdenciária. E porque é um ramo autônomo. E alguns doutrinadores dizem que a legislação previdenciária é um ramo autônomo dentro do direito social. Novos doutrinadores têm falado isso. Mas eu prefiro ficar com a doutrina tradicional, que enquadra a legislação previdenciária como um ramo autônomo do direito público, assim como é o direito constitucional, assim como é, por exemplo, direito administrativo, direito tributário. Então a gente acaba definindo assim o direito previdenciário como um ramo autônomo, embora haja divergência, a gente discute como sendo um ramo autônomo dentro do direito público. E a gente vai com a doutrina majoritária, a gente vai com os doutrinadores que a gente realmente respeita e que a gente guarda no coração. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir. Ô Vini, de onde surge o direito? De onde vem a legislação previdenciária? De onde emana o direito previdenciário? Quais são as fontes do direito? Opa, show de bola, vamos embora discutir. O direito emana, o direito surge das fontes materiais, o direito emana, o direito surge das fontes formais. Perfeitão? Então, ó, identifica aí no seu coração. O direito previdenciário, ele surge, ele emana de fonte material, ele emana de fonte formal. Aí tu dá aquela papeirada, eita ferro, que nome de maluco, fonte formal, fonte material, ó, tranquilex, tu vai identificar. Fonte material, só para deixar bem fácil para você identificar, é o momento pré-jurídico. Fica tranquilo para você identificar isso daqui depois. Já as fontes formais são consideradas o momento jurídico. Beleza? Ó, fonte material é antes da lei, é antes da norma, é o momento pré-jurídico. Fonte formal é na lei, é alteração legislativa em si. Então é um momento eminentemente o quê? Jurídico. Aí tu consegue identificar. Não estou alterando a norma ainda, não estou mudando a lei. É uma fonte material.
Estou mudando o panorama legislativo previdenciário. Quando está havendo essa alteração legislativo-previdenciária, a gente já está diante de uma fonte formal. Vamos para um exemplo prático. Crise econômica, crise financeira, greve dos trabalhadores, desemprego, todo mundo protestando, todo mundo insatisfeito com o governo. Isso é um momento pré-jurídico. Isso vai ensejar uma fonte o quê? Material. Perfeitex? Beleza? Insatisfação popular, greve, crise. Deu para visualizar? Eu não estou mudando a lei, eu estou insatisfeito. Isso vai motivar o legislador a alterar a norma. Esse momento motivador, inspirador da alteração legislativa é o clássico momento pré-jurídico, é essa que é a fonte material. Os protestos que a gente vive, quando a gente está insatisfeito com um determinado governo, a gente vai para a rua, protesta, quebra nada, tu não quebra nada, você é estudante, tu não quebra nada, teu cabeção, beleza? Então, esses momentos de insatisfação são momentos considerados pré-alteração normativa, são fontes materiais. Agora, quando eu vou lá e altero a norma, alterei a lei, alterei a portaria, alterei o decreto, opa, isso é fonte formal. Isso é momento eminentemente jurídico. Está tendo alteração no panorama jurídico previdenciário. Aí a gente continua aqui. Olha só. Ô Vini, show de bola, entendi. Mas me falaram, aí tu sabe que quando a pessoa começa, me falaram, é fofoqueiro. Quando a pessoa começa uma frase falando assim, me falaram, me contaram, tu sabe que é fofoqueiro. Me contaram que as fontes formais, elas se subdividem em primárias e secundárias. Beleza, fizeram uma fofoca correta, fizeram uma fofoca fidedigna, de acordo com a legislação. Tá tranquilo, tá favorável. Então identifica aqui. As fontes formais primárias são aquelas normas que foram alteradas, mas aquelas normas que instituem direito novo, que criam direitos, que criam obrigações, que extinguem direitos, que retiram obrigações. Opa, essas são as fontes formais primárias. Dá um exemplo, por favor, meu amigo Vinícius. A reforma da Previdência não retirou direitos, não criou direitos, não criou obrigações, não retirou obrigações? Sim. As leis que estão sendo alteradas após a reforma da Previdência, elas não estão criando direitos, retirando direitos, regulamentando direitos novos, show de bola. Trazendo direitos novos, retirando direitos antigos, show de bola. Então, ó, Constituição, lei complementar, lei ordinária, tudo isso é fonte formal primária, porque cria, modifica, retira, extingue direito. Traz direito novo para o ordenamento jurídico. Belezão? Perfeitex? Show de bola, Vinícius. Agora, explica para mim melhor então, Vini, que eu fico meio doido, meio alucinado aqui. Explica para mim então, em relação às fontes secundárias. Essas fontes secundárias, elas só servem para explicar o direito. Elas não criam direito. Dar fiel execução ao direito que foi criado pela norma primária. Dar fiel execução à fonte primária. Ou seja, uma fonte secundária não cria, não modifica, não extingue direito. Uma fonte secundária, ela explica como eu vou exercer meu direito. Um decreto, um regulamento, uma portaria, ela só vai dar fiel execução para que a gente consiga cumprir efetivamente a norma primária. Beleza? Dá um exemplo, Vini. Olha só, volta aqui comigo aqui para o quadro, para que você tenha uma visão bem prática. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse quadro aqui da legislação previdenciária. Se você identificar Constituição, Lei 8212 e Lei 8213, tu identifica elas como fonte o quê? Primária.
como fonte formal primária. Por quê? Quando tu muda a Constituição, quando tu cria uma nova Constituição, tu cria direitos, tu cria obrigações. Tu retira direitos, tu retira obrigações. Beleza? Quando tu cria uma lei, quando tu altera uma lei, tu cria direito novo ou tu retira direitos. Beleza? Diferentemente de um regulamento. Regulamento só serve para explicar. Regulamento só serve para dar fiel execução ao conteúdo da norma primária. Então aqui eu tenho as chamadas fontes secundárias. As fontes secundárias. Identifique isso daí, cabeçudinho, cabeçudinha, e guarda no teu coração. Volta aqui comigo, para eu analisar se você compreendeu o que está aí no teu apoio. Então, identifica. Fonte, ela pode ser material, antes da alteração legislativa, é um momento pré-jurídico, ou ela pode ser formal, é um momento eminentemente jurídico. Ô Vini, a fonte formal, ela se subdivide em primária ou secundária. Quando a gente pensa numa fonte formal primária, fonte formal primária, ela está criando, extinguindo, modificando o direito. Lei, Constituição, lei complementar, show de bola. Agora, quando eu estou diante de uma fonte secundária, de uma fonte formal secundária, ela só está explicando, dando fiel execução, dizendo para você como você vai exercer o teu direito. Belezex? Vem comigo aqui para a gente seguir aqui para o cantinho. Para a gente dar uma seguida aqui para o cantinho, continuar essa troca de ideias aqui que a gente está tendo. Ó, vamos fazer aquela homenagem. Eu encosto aqui no canto, você lembra do meu amor. Eu encosto aqui no canto, você lembra do meu amor. De mim, do meu amor. É claro que o meu nariz também é de respeito e você tem que lembrar disso daqui. Ó. Chegou aqui no canto, olha só. Ô Vini, hierarquia das normas previdenciárias. Qual é a norma previdenciária que manda mais? A Constituição Federal. Ela está para o ordenamento jurídico como a esposa está para o casamento. Então, a Constituição Federal, ela é uma norma de maior hierarquia. Não pode ser contrariada, é ela que decide tudo, parceiro. Belezão? Fechou? Vamos seguir. Aí a gente tem aqui abaixo no ordenamento jurídico as normas complementares, as leis ordinárias, os tratados internacionais que versem ou não versem sobre direitos humanos. Aí eles vão ter a sua posição na hierarquia. O professor de constitucional vai explicar melhor que eu. O professor de administrativo vai invadir nessa problemática também, beleza? Agora, o que eu preciso que você entenda? As normas regulamentares ou os atos normativos, eles só servem para explicar. As normas regulamentares ou os atos normativos de hierarquia inferior, eles só servem para dar fiel execução. Então, meu parceiro, minha parceira, meu amiguinho, minha amiguinha, é estritamente relevante que você identifique a existência de uma hierarquia entre as normas previdenciárias e que você entenda que, por exemplo, a Constituição manda mais que a Lei 8212. A lei não pode contrariar a Constituição. O Decreto 3048 não pode contrariar as leis. E uma portaria não vai contrariar o decreto, porque existe uma hierarquia entre as normas previdenciárias. E se houver um conflito de normas, tu vai definir, tendo como base a hierarquia das normas previdenciárias. O Poder Judiciário ele vai se utilizar da hierarquia como uma das formas de resolução de conflitos. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Beleza? Ô Vini, show de bola. Eu preciso interpretar a legislação previdenciária? Existe a possibilidade da gente aplicar técnicas de interpretação da legislação previdenciária? Com certeza. Olha só. A legislação previdenciária, ela pode ser interpretada de forma gramatical ou, melhor dizendo, de forma literal. De forma gramatical, melhor ainda dizendo, ela tem uma interpretação de forma literal.
é como está escrito na lei que eu aplico. Eu aplico a norma exatamente do jeito que está na lei. Essa interpretação é a interpretação gramatical ou literal. É cara crachá. Eu não vou ter margem de aumentar a interpretação. É exatamente como está na lei que eu tenho que aplicar. Beleza? Isso é papel, às vezes, do administrador público, às vezes é papel do próprio Poder Judiciário, mas a gente entende que existe essa técnica de interpretação gramatical ipsilíteris, exatamente como está na lei. Ô Vini, interpretação sistemática. Eu entendo que a norma previdenciária ela não está isolada, ela faz parte de um sistema, de outras normas, inclusive. Ela faz parte de um sistema de outras normas. Deixa eu te dar um exemplo. Está escrito lá na Constituição. Está escrito lá na Constituição. Ó, universalidade da cobertura e universalidade do atendimento. Criar riscos sociais para atender as pessoas. Criar o maior número de riscos para atender o maior número de pessoas. Tem dinheiro para isso? Claro que não tem. Então, tu não tem que só aplicar a norma previdenciária. Tu tem que entender que tu aplica a norma previdenciária, aplica sim, mas tu tem que ter dinheiro para aplicar aquilo que a legislação previdenciária está querendo que você faça. E quando você entende que existe o princípio da reserva do possível, tu entende que existe um ordenamento jurídico que realmente faz parte de um sistema de normas. Tu não pode, para cumprir a lei previdenciária, descumprir o orçamento. Ou seja, o direito, ele é um conjunto de regras jurídicas. Ele não está isolado no mundo. Então, às vezes, tu aplica a letra de lei. Às vezes, tu vai aplicar de forma prática, de forma efetiva, aquele sistema de regras jurídicas. Belezex? Tranquilex? Define aí e guarda no coração. Ô Vini, existe a técnica de interpretação histórica. E o que é a técnica de interpretação histórica? Olha só, tu entende o mundo de hoje com o que os nossos antepassados fizeram. Eu digo para vocês, se tivessem cuidado da Seguridade Social lá atrás, hoje a gente não ia estar vivendo esse problema que a gente vive. Essa necessidade de uma reforma estrutural que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, a gente é a geração que está mudando a regra do jogo. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Mas alguém, infelizmente, fez o trabalho sujo. E eu quero que você entenda e identifique que concorde ou não com a reforma da Previdência, ela é uma mudança com base em alterações que aconteceram antes. Ou seja, para e pensa. Minha avó, minha bisavó, ela viveu até 70 anos, até 80 anos. Eu tinha gente que vivia 15 anos recebendo aposentadoria do Estado. Só que aí as novas gerações estão vivendo mais, estão vivendo até 100, estão vivendo até 90 anos, e o Estado não está pagando só 15 anos de aposentadoria, o Estado está pagando 20, 30 anos de aposentadoria para o beneficiário, para o segurado, ou de pensão para o pensionista. Consegue entender? Então o Estado precisou entender essa mudança cultural, social e histórica para alterar as regras previdenciárias. E aí a aplicação de uma interpretação histórica. Tranquilex? Beleza? Identifique isso daí e guarda no coração. Ô Vini, e a interpretação teleológica? O que é a interpretação teleológica? Deixa eu te falar. Às vezes o legislador escreve algo, mas ou não era aquilo que ele queria escrever, ele não queria escrever aquilo ali de forma efetiva, ele não queria escrever aquilo, mas ele escreveu. E cabe ao Poder Judiciário aplicar a técnica de interpretação teleológica. Dizer para a gente aquilo que ele queria dizer e não necessariamente o que ele escreveu. É buscar a interpretação teleológica, ela consiste em buscar a real intenção do legislador. O que é isso, Vini? O legislador escreveu X, mas ele queria ter escrito Y. Ou ele escreveu X e ele queria escrever X mesmo, mas aquele X
hoje diz outra coisa. Então, isso vai competir ao Poder Judiciário fazer essa adaptação à real intenção do legislador quando ele escreveu o texto constitucional, quando ele escreveu o texto da norma infraconstitucional. Essa é a interpretação teleológica. Ela quer buscar a real intenção do legislador. Ao longo das aulas, eu vou dando exemplos. Isso aqui tu tem que aplicar de forma gramatical. Aí vai ter outro momento que eu vou virar e vou falar. Isso aqui tu tem que aplicar de forma sistêmica. Aí vai ter um momento que eu vou falar, entenda a história. A gente chegou até esse momento por causa desse aspecto histórico. E vai ter um momento que a gente vai ter que aplicar a técnica de interpretação teleológica, justificando ou a incompetência do legislador que não escreveu aquilo que queria, ou dando uma evolução cultural àquele texto que é um texto velho, da Constituição ou de uma norma infraconstitucional. Beleza? Vamos seguir aqui e a gente já continua aplicando aqui as técnicas de interpretação. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Partiu, vamos lá. Olha só, gente. A gente tem a técnica de integração. Não dá para você confundir interpretação, que a gente já falou, com integração. A integração ela vem para suprir uma lacuna. A interpretação não. O que é interpretação? Tu tá interpretando algo que existe. Na técnica de interpretação, falta alguma coisa. Precisa existir um posicionamento do legislador sobre aquilo. E o legislador não se posicionou, vai caber ao operador do direito suprir aquela lacuna. E como é que a gente vai suprir lacuna na legislação previdenciária? Qual é a técnica que a gente aplica? A analogia. A gente vai dar a decisão em relação a casos semelhantes. A gente julgou assim naquele caso, é assim que a gente vai decidir nesse daqui. Isso é analogia. De forma bem sucinta, bem objetiva, que é como você vai precisar para a sua prova de previdenciário. É claro que caso você venha fazer um concurso para direito civil, caso você venha fazer um concurso para processo civil, claro que tu vai ter que aprofundar esse conhecimento aqui. Mas para a legislação previdenciária, para o suprimento de lacuna, o operador do direito vai aplicar os casos semelhantes para aquele caso concreto que está sendo integrado. Agora, Vini, vigência. Quando que uma norma previdenciária ela passa a vigorar? Qual é a regra geral? A regra geral é a contada publicação oficial. Quando tu olha uma norma, está escrito assim, essa lei, esse ato, entra em vigor na data da sua publicação. Consegue visualizar? Então, tu entende ali, tem a cláusula de vigência, a norma vai entrar em vigor naquela data que está ali como data efetiva para ela efetivamente ser publicada. Essa norma entra em vigor daqui a 40 dias, então vai entrar em vigor daqui a 40 dias, porque é assim que está prevista na cláusula de vigência. Vinícius, se na cláusula de vigência tiver escrito assim, essa lei, essa norma entra em vigor na data da sua publicação, então a vigência é contada da publicação oficial. Show de bola. Beleza? Agora vem para cá. Tem exceção? Claro que tem. É óbvio que tem exceção. E a exceção, a gente traz aqui, a exceção que a gente tem a necessidade de trazer, vai estar na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. A galera do direito sabe o que eu estou falando. A LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando não houver a cláusula de vigência, ou quando tiver uma outra disposição ali na lei e tudo mais, quando não dispuser, por exemplo, de uma cláusula de vigência, a lei vai entrar em vigor dentro do prazo de 45 dias após a sua efetiva publicação, após a sua efetiva entrada no plano jurídico, entrada no plano do ordenamento jurídico. Olha só, não tem cláusula de vigência, Vini. Quando que a lei vai entrar em vigor? Dentro de um prazo de 45 dias. A galera do direito civil costuma chamar esse prazo vacatio legis. Costuma chamar esse prazo de prazo vacatio legis. Fechou? Então, caso não haja uma cláusula de vigência, essa lei vai entrar em vigor no prazo de 45 dias
efetivamente após a sua edição, após a sua publicação oficial. Fechado? Beleza? Então guarda isso daí no teu coração e jamais confunda a vigência com a exigência. Olha só, quando uma lei entra em vigor, em quanto tempo eu posso cobrar do povo um determinado tributo? Uma lei previdenciária. Eu cobro depois de 90 dias. Princípio da noventena. Isso não tem nada a ver com vigência. Ó, exigência tributária tem a ver com cobrança de tributo. Uma lei previdenciária que muda uma alíquota, que inclui o tributo, para arrecadar dinheiro para a Seguridade Social, a partir da entrada em vigor, eu tenho que respeitar 90 dias. E isso tem a ver com exigência tributária. Essa lei já vai estar em vigor. Tem nada a ver com vigência. Agora, Vini, prazo de vigência. Ou é a contar da cláusula de vigência a partir da publicação. Publicou, depende do que está na cláusula de vigência. Fechou? Ah, Vini, beleza. Mas não tinha cláusula de vigência na lei. Então, tu sabe que ela vai entrar em vigor dentro do prazo de 45 dias. Só após entrar em vigor que tu vai poder cobrar o prazo de 90 dias, estabelecer o prazo de 90 dias para exigir o tributo que a gente estudou lá no princípio da noventena. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo grande, cansou, descansa, guarda no coração. Valeu, tamo junto.